Irmãos, o capítulo 22, como a gente vai, né, conversar de um outro assunto depois, a gente vai tentar ser breve. E o capítulo 22 é o tipo do capítulo que não tem jeito de você ser breve. São muitos assuntos, né? Você tem assuntos ali e que não pode ser simplesmente, vamos passar por cima. Não tem jeito, né? E é um assunto que implica muito o cristão a ter um discernimento, a usar esse adminício, né, que Deus nos dá, que é o bom discernimento, saber discernir bem todas as coisas. Porque o capítulo 22, ele trata de muitos assuntos, não é só um assunto. Por exemplo, nós aqui, em poucas palavras lidas nos primeiros 5 versículos, nós falamos de 2 assuntos. Por exemplo, o que eu faço se eu ver alguma coisa perdida do meu irmão ou alguma coisa do meu irmão em perigo? Quando fala irmão ali, né, no caso seria um filho de Israel, no nosso caso um irmão da igreja, mas vamos fazer diferente, né? O que eu faço quando eu encontro algo que está perdido, né? O que eu faço quando eu encontro alguma coisa de uma pessoa que eu não conheço? Vamos mais além. O que eu faço com uma coisa de uma pessoa que eu encontrei, alguma coisa dela, e eu não gosto dela? Ou ela não gosta de mim, ou ela fez um mal para mim. Estão vendo, irmãos? Então a Bíblia nos chama nesse momento para quê? Para um discernimento, ter um discernimento. O segundo assunto que é colocado aqui é a questão do vestuário. E se tem uma coisa, né, que dá assim o que falar na igreja e dá trabalho e tal, é justamente o vestuário. Como as pessoas elas se vestem. Antigamente a única preocupação do vestuário era só com as mulheres mesmo, mas hoje está difícil, né? Hoje o negócio ele abriu bastante na questão dos jovens, em outras questões também. Então você vê como é que a gente vai tratar esse tipo de assunto, né? Continuando aqui, não foi mandado, Felipe? Não? Tá tudo bem, né? Então, aqui no capítulo 22, né? Outros assuntos que nós vamos ter, né? A preocupação com os animais, está vendo? Está aqui no capítulo 22, né? Seja um passarinho, seja uma espécie em extinção, ou coisa e tal, como é que deve ser o nosso comportamento? Então, o capítulo 22 trabalha muito essa questão. Qual questão? O que eu faço quando ninguém está vendo? O que eu faço quando não tem ninguém por perto? E aí, eu não vou precisar dar conta. Vamos dizer que eu vejo, né, um cachorro perdido de uma pessoa, que é meu vizinho, né? Ninguém vai me cobrar porque eu não ajudei. Ninguém vai me cobrar, nem meu vizinho vai me cobrar porque eu não ajudei. Ele não sabe que eu vi que o cachorro estava perdido. E ninguém vai saber. É uma questão, é só comigo, mas aí a Bíblia está nos ensinando o seguinte: não é só comigo, é entre eu e Deus. Né? É como esse versículo 6, só para vocês terem uma ideia, né? Quando encontrar algum ninho de ave no caminho com alguma árvore, em alguma árvore ou no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos e sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhos. Olha só, irmãos, né? Ninguém nem vai ver que você viu aquele ninho e você pegou a mãe e os filhos, né? Que você pegou os ovos e também pegou a ave para fazer uma janta e pegou os ovos para ir comendo durante a semana. Olha o conselho de Deus, não faça isso. Mas aí é por uma questão de consciência, não é só uma questão, meus irmãos, de consciência. É aquela questão de saber discernir, sabe? Saber discernir, às vezes, vai além só daquela questão de consciência. É quando a pessoa para, ela pensa, né? Ela fala, olha, se eu começar a pegar tudo quanto é passarinho com os ovos juntos, né? A mãe com os filhos, vai chegar um dia que não vai ter mais passarinho no mundo, né? Entende? Então ele começa a discernir, fala assim, olha, aquilo que eu estou fazendo
Tem consequência? Tem consequência sim, né? E tem muito. Então aqui esse primeiro assunto, né? O primeiro assunto, meus irmãos, é esse do versículo 1. Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te esconderás deles, restituí-lo-ás sem falta a teu irmão, né? Que bom se a gente pudesse fazer a mesma oração do Salomão, né? Ele era jovem ainda, ele tinha um reino para frente para reinar e, sabe, substituir uma pessoa que foi considerado o maior rei de Israel, que é o Davi. Não é uma situação fácil. Já pensou você que ter que substituir um ídolo, né? Que tarefa difícil vestir a camisa 10 depois do Pelé. Não é difícil, não é uma coisa muito fácil. Não, é claro que não é. Pois é, mas o Salomão, ele se destaca justamente porque ele pediu esse discernimento. Ele olha e ele fala assim: oh meu Deus, me dá um coração entendido para poder aprender a discernir entre o bem e o mal, para mim aprender a fazer a coisa certa. Esse foi o primeiro passo de Salomão como rei. E não foi quando ele fez alguma decisão, não. Quando ele começou a tomar suas decisões, ele já tinha feito essa oração. Qual oração? Meu Deus, me dá um coração entendido. Eu quero, Senhor, julgar as causas, mas eu quero julgar com entendimento, né? Que o Senhor possa fazer isso aí. Então, vamos lá. Está extraviado o boi? Está extraviado? É uma cena corriqueira, vocês não acham? Qual cena corriqueira? Lá atrás, né? Vamos pensar em 3.000 anos lá atrás, 3.500 anos lá atrás. 3.500 anos atrás, ninguém vivia nas cidades. Pouquíssimas pessoas. E não é só lá, em qualquer lugar do mundo, as pessoas quase não viviam nas cidades. Meus irmãos, até a década de 70, o Brasil era um país rural, né? Você olha assim aqueles mapas, não dá nem para acreditar, né? Que Galha teve 32 mil habitantes em 1957. Aonde isso? Lá no meio daqueles matos lá, né? Todas as fazendas tinha muita gente. Aí vai juntando gente de todas as fazendas, né? E dá aqueles 32 mil que apareceu no censo. Hoje a cidade não tem 7 mil habitantes, né? Só para vocês terem uma ideia. Mas a cidade mesmo é muito maior do que aquela de 1957, que tinha só 4, 5 ruas. Então você tem que imaginar que Deus está falando de uma situação corriqueira, ou seja, todo mundo morava no sítio, todo mundo era vizinho de todo mundo, cada um tinha o seu ranchinho, e de repente, todo mundo no seu ranchinho, aparece um boi lá. Aí aquele boi vai aparecendo, o que eu faço com esse boi, né? Olha, geralmente as pessoas sabem de quem é. É difícil, nesse mundo camponês, esse pessoal do sítio aí, eles sabem, meus irmãos, eles sabem. Olha, estava lá na casa da minha cunhada esses dias atrás, né? Um dia que a gente foi passar lá, e aí então alguém ligou lá: ei, fulano, né? Os bois aqui, tá tudo escapado aqui, e é seu, eu acho que é seu, e era dele mesmo, né? Como é que pode isso, né? Eles sabem. Então, geralmente, irmãos, a pessoa sabe. O que eu tenho que fazer? Eu não vou ter o trabalho de pegar esse boi e ficar guardando o boi dos outros, ficar correndo atrás de boi, coisa nenhuma, né? E depois também, né, vai que esse camarada não está bom de saúde, está meio doente, me toca ter que ir levando esse boi até lá, andando, eu não vou mexer com isso não, né? Quer ir embora, que vá embora. Isso é uma atitude. A pessoa pode tomar essa atitude. Ou pode tomar outra atitude, né? Uma atitude mesquinha, né? De olhar e dizer assim: achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Quantas vezes você já escutou essa frase? Né? É uma coisa comum, gente. Esse boi vai para a panela, com certeza, né? Alguém vai dar um fim nele. Mas Deus está contando aqui nos primeiros casos com o descaso. Eu não tenho esse boi, né? Esse boi definitivamente não é problema meu. Ninguém mandou o dono não arrumar a cerca, ninguém mandou o dono não cuidar.
Agora, se ele se alongar por aí, sumir, alguém matar lá na frente, ou ele for atropelado por uma carroça, alguma coisa, azar o dele, se ele for pego por um bicho mau aí. Não, meus irmãos, Deus está falando, olha, o boi é um patrimônio, o carneiro era um patrimônio, um cabrito era um patrimônio, e às vezes um grande patrimônio. Então, é uma coisa de outra pessoa. O que eu vou fazer com a coisa de outra pessoa? Eu vou esconder meu rosto? Mas ela não está ali perto para cuidar do que é dela. Eu estou perto para cuidar. Então, qual que é o conselho de Deus? Deus, ele diz aqui, no versículo 1, ele fala, não te escondas, não te esconderás deles. Você vai restituir sem falta. Você não vai fazer de conta que você não viu. Não faça isso. Você viu. Você tem que fazer o quê? Restitua. O que Deus está querendo dizer com isso? Que você deve pegar aquele animal e fazer o quê? Levar ele de volta para o seu dono. E isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Agora, meus irmãos, veja o versículo 2, né? Se teu irmão não estiver perto de ti, ou tu ou não conheceres, recolhê-lo-ás na tua casa, para que fiquem contigo, até que teu irmão o busque, e tu lhos tornarás a dar. O que Deus está querendo dizer? Olha, eu não sei de quem que é esse boi. Tudo bem, você não sabe? Não sei. Então não tem nada a ver. Tem a ver. Como não tem? Eu tenho a ver? Tem a ver. Você vai ter que pegar e você vai ter que recolher ele no teu pasto. Ah, não, mas aí eu vou tirar o pasto que é dos meus bois para dar o pasto para o belezinha que está perdido, que eu nem sei de quem que é o dono. Pois é, né? Um dia alguém vai atrás daquele boi e vai chegar e dizer assim, ei, você não viu um boi assim assado, né? O pessoal que mexe com boi sabe muito bem identificar e vai saber, realmente, né? Eu vi esse boi por aqui. No caso dele ter encontrado, olha, não somente eu vi esse boi aqui, mas está aqui no meio dos meus, você pode conferir, né? Agora, já que você é o dono, então você pegue e você leve ele de volta para o seu rancho, para o seu campo, para a sua fazenda. Pronto, acabou, está definido. Meus irmãos, o que Deus está querendo mostrar é que o nosso coração, a nossa mente, ela sempre tem que estar disposta a ajudar. Como a gente não quer ajudar? Esse é o problema do ser humano. Não tenho nada a ver com isso, né? Olha, se a gente tem coragem de ajudar um boi, ajudar um cabrito, se a gente tem coragem de ajudar um animal que não fala, imagine, meus irmãos, se a gente não vai querer ajudar uma pessoa quando ela estiver precisando de ajuda, né? Então, essas são necessidades, né? Em vez de fechar o olho, eu não vou fechar o meu olho. É mais fácil fechar o olho do que estender a mão. Agora, meus irmãos, a indiferença é a irmã gêmea do egoísmo. Alguns dizem até que a indiferença é filha do egoísmo, e é verdade. Quando você sabe que uma pessoa precisa da sua ajuda, e você podendo ajudar, e você não ajuda, você comete pecado. O livro de Tiago, vamos lá no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 17. Vamos lá, né? Tiago, capítulo 4 e versículo 17. O que nós temos aqui? Tiago, capítulo 4 e versículo 17. Encontrou, Felipe? Deu certo, hein? Oba, né? Tá bem. Então vamos aí. O que diz aí esse último versículo do capítulo 4? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, ele comete o quê? Ele comete pecado. Se você sabe como fazer o bem e você não está fazendo, você comete pecado. Agora, quando nós voltamos lá, o último versículo desse assunto, né, que é o versículo 4, diz, olha, o jumento do teu irmão, o boi, você vê caído no caminho
e deles você esconder, né? Com ele os levantarás sem falta. Agora é outra situação, por quê? Porque uma coisa é você achar um animal andando, levar de volta, ou achar um animal andando e guardar esse animal. Agora aqui mudou, né? Por quê? Porque esse animal, ele está sofrendo, ele caiu dentro de um buraco. E agora, o que vai fazer com esse animal que caiu dentro de um buraco? Pois é, não é problema meu, Deus está falando. É problema seu, sim, Senhor. Você precisa ajudar. Oh, meus irmãos, é claro, hoje em dia as pessoas não criam mais boi. Não é como era lá. Essa é a última palavra aí do versículo, as últimas palavras, né, do versículo 4. Olha só. Não te esconderás, né? Dependendo da tradução, né? Ou aqui, você levanta ele sem falta, como está aqui na tradução. Lembra da lei áurea? Vamos dar uma olhadinha na lei áurea. Mateus capítulo 7 e versículo 12. Está escrito assim: tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você quer cumprir a palavra de Deus, a lei e os profetas? Então Deus está dizendo aqui, o que você, né, gostaria que as pessoas fizessem para você, então você faça para as pessoas, né? É um dever. Qual que é o nosso dever? Levar de volta, guardar, ajudar o animal em apuro. Por que eu não faria isso? É bom a gente pensar nos motivos pelos quais eu não ajudaria. Melhor, né? É bom a gente pensar nos motivos pelos quais eu não ajudo. Podia dizer assim, seria por inveja? Seria, em alguns casos. Aí eu sei que a pessoa tem aquele boi, que ele é bem sucedido e coisa e tal, né? E eu estou com inveja que ele tem tantos bois, então se morrer um só, ele vai estar mais pobre. Então eu não vou ajudar, porque eu tenho inveja daquela pessoa, né? Aquela pessoa é feliz e eu não sou. Então a pessoa é assim a inveja, né? E talvez por ressentimento. Essa pessoa, o livro de Levítico trata exatamente desse assunto, né? Não, essa pessoa fez um mal para mim, olha, como é que a pessoa fala? No dia 10 de outubro, né, de 1983, às 3 horas da tarde, na frente daquele campinho, né? A pessoa não esquece nunca. Não esquece jamais o mal que foi feito. Então, olha, às vezes por ressentimento, não vou ajudar, e às vezes por malícia, né? Como assim malícia? Ver a outra pessoa sofrer, querer colocar a mão no que não é seu. Então, muitos são os motivos que a gente não ajudaria, né? O que Deus, meus irmãos, quer que a gente faça? A gente ajuda. Por quê? Não existe só boi. Como eu estava falando, né? Se bem que aqui no Jardim Nacional Santa Clara, de vez em quando, se você perigar, você é atropelado pela manada que passa aí na rua. Não sei se vocês já perceberam, né? Você já estava andando, daqui a pouco veio 2 moleques montados num cavalo, sem freio, sem nada, né? E na frente dos dois estava lá aquele monte de vaca, né? E olha, né? Tá lá. Mas é incomum, isso não acontece por aí, tá certo? É difícil a gente achar boi perdido, mas a gente acha bastante carteira, bastante celular. Esses dias eu perdi meu celular. Fui fazer umas visitas, era uma sexta-feira, pá. Aí coloquei a mão aqui, coloquei a mão ali, voltei para casa, esqueci em casa. Não, você não esqueceu aqui não. Ixi, falei, agora, né? E agora? Peguei a moto, fui devagarzinho, voltei devagarzinho, né? E, na verdade, quando eu voltei, já tinha sido entregue, né, o celular. O vizinho achou, né? O vizinho achou, conseguiu abrir ali, viu aquela foto linda, maravilhosa que a gente coloca da gente, não é verdade? E aí, é do pastor, ele foi lá e devolveu para mim. Eu fui agradecer ele, né? Falei, Mateuzinho, muito obrigado, né, de você ter devolvido meu celular. De fato, eu precisava muito dele. Então, irmãos, não se perde boi, mas às vezes a pessoa perde dinheiro, perde uma carteira, perde celular. E o que a gente vai fazer, né? O que vamos fazer? Eu me lembro que quando eu mudei para cá, não muito tempo depois,
não tinha casa naqueles terrenos da esquina. E eu estava subindo assim, daqui a pouco começou a vir uns rolinhos de dinheiro assim, andando assim, de longe, sabe? Veio um, veio dois, veio três, né? Tudo nota de 50. Eu falei, opa, se o vento jogar um pouquinho mais para o meu lado, vai vir para mim esse negócio aqui, né? Mas tinha bastante, né? Tinha uma porcentagem considerável. Eu entendi, meus irmãos, que eu devia juntar todo aquele dinheiro, né? E sentar ali na esquina e esperar um tempo. Esperei um tempo, não aconteceu nada. Perguntei na vizinhança, olha, quem perdeu alguma coisa? Não, não perdi. Né? Pergunta aí. Tal. Tinha poucas casas ali, né? Faz bastante tempo isso. Aí eu disse, bom, não é meu isso aqui. E estava bem perto do acampamento. Né? Então, o que eu fiz? Tinha umas crianças que não tinham dinheiro para ir para o acampamento. Assim, esse dinheiro não é meu, né? Mas não sei lá de quem que é que perdeu esse dinheiro. Mas já que eu não sei de quem que é, eu vou pagar o acampamento das crianças, né? Assim, quem sabe, Deus fica menos triste com essa situação. Então, irmãos, é difícil quando você acha dinheiro, o que vai fazer, né? Como é que você vai gastar aquilo ali? Mas, de fato, é uma coisa assim que não é bom a gente nem achar, né? Para não cometer o pecado. Então, aqui, irmãos, se ajudamos um boi, se devolvemos uma carteira, se devolvemos o dinheiro, eu acho que a gente teria plenas condições de ajudar uma pessoa também. Em Londres, século XIX, né, havia aqueles cocheiros que naquele tempo eram os taxistas de antigamente, né, só que havia um índice de bebida, de álcool muito grande, né? E um dos pastores lá resolveu fazer um sindicato, uma espécie de sindicato, para ajudar aqueles que mexia com álcool e coisa e tal, né? E aí, então, fez lá uma associação e alguns vieram para a associação, começaram a melhorar. E um dos que o pastor mais gostava estava tão bem, mas aí um tempo ele sumiu. Ele sumiu, desapareceu, né? Daqui a pouco ele voltou. Quando ele voltou, o pastor foi lá, ele não queria conversar com o pastor, mas ele queria continuar participando daquele sindicato, né? Porque era rentável para ele, tinha os aconselhamentos, mas... Aí o pastor disse, e aí, está tudo bem, né? E ele não disse nada, porque ele tinha voltado a beber, caído na bebida novamente e tal, né? E o pastor, sabiamente, conversou com ele, disse, meu filho, né? E diz, se você vê o seu animal caído debaixo da carroça, se for seu ou de outro, você faz o quê? Você sendo um cocheiro, né? Um carroceiro. Ele diz, eu desço imediatamente e subo aquela carroça e liberto aquele animal. Eu falei, e nós aqui, nós não vamos fazer isso por você, meu filho, sendo um ser humano, uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você vê essa disposição em ajudar um animal, você não vai ter problema de ajudar uma alma, uma pessoa, como o samaritano fez. Então, se você tem disposição para um animal, quanto mais, meus irmãos, você terá por uma pessoa. E aí, vamos aí no versículo 5, né? No versículo 5 diz, não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus, né? Bom, como é que eram as vestes do passado? Você quase que não sabe o que é um homem e o que é uma mulher, vamos dizer a verdade. Era coberto daqui, coberto dali, geralmente as mulheres usavam uma túnica, né? Uns lacinhos aqui para diferenciar uma coisa... Mas era veste de mulher. Todo mundo olhava e sabia que era uma veste de mulher. E os homens, né? Olha, assim, a olho grosso, você podia olhar e dizer, que diferença que isso tem? Não, isso é uma veste de homem. O homem se veste que nem homem, e mulher se veste como mulher, né? Olha, Deus, Ele está dizendo aqui para nós, eu, o Senhor Deus, eu faço, sim, diferença entre vestes de homem e vestes de mulher. Porque senão ele não deixaria esse texto aqui para nós, irmãos. Vamos ler de novo o versículo 5. Olha lá, né?
Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque quem faz isso faz uma abominação ao Senhor. Deus considerou o traje, tanto do homem quanto da mulher, tão importante que Ele deixou na sua palavra, né? Não importa o tempo, não importa a moda, não importa nada disso. O importa é que Deus se importa, né? Homem veste como homem, mulher deve vestir como mulher. Qual que é a preocupação de Deus? Evitar sempre tendências, né? Evitar tendências, existem as tendências de efeminação em homens, masculinização em mulheres. Então Deus ele tenta evitar essas tendências e também evitar os escândalos, né? E também evitar a provocação do sexo oposto. Meus irmãos, Deus não escreveria se Ele não tivesse preocupado com a nossa vida espiritual, com o nosso amadurecimento, com o nosso crescimento. Então, Deus está dizendo, né? Homem veste como homem e mulher veste como mulher. Aqui, meus irmãos, cabe para nós, né, pensar nessa moda. Por quê? Porque a moda atual, e já quando eu falo atual é de todos os tempos, é sempre mentirosa. A moda é mentirosa, né? Influencia, claro. Quando você pensa que não, você pega uma roupa de 10 anos atrás, você não tem coragem de vestir. Não tem. Você olha assim, né, fica pensando, mas naquele tempo não usava essa camisa com essa listra, né? Essa listra. Pensa numa camisa xadrez. Que diferença há disso, o xadrez ser pequenininho, o xadrez ser grande? Mas aí você olha assim, não, esse xadrez aqui é da década de 70, isso é um absurdo, né? Nem minha avó usava uma coisa dessa aí, né? Estou mentindo? É assim que faz, né? Mas, meus irmãos, a gente fica inibido por causa da moda que alguém criou, né? O que a moda realmente é, meus irmãos? É uma forma de provocar descontentamento, né? Quando você pensa que você trabalhou bastante, ficou lá, lutou e tal, conseguiu juntar um dinheirinho, comprou aquele sapato da moda, comprou aquela calça da moda, a cinta da moda, a camisa da moda, a moda mudou. Você nem estreou já, de tanto tempo que você demorou para comprar, que o negócio já mudou, você já está atrasado, né? Aí você, não, agora a gravata não é mais essas gravatas assim de listrinha para o lado de baixo, não. Agora a gravata é listrinha para o meio, assim, né? Ele fala, puxa vida, né? Agora que eu consegui comprar listrinha para o lado de baixo, né? Já não vai poder usar mais? Pois é, você está fora da moda, rapaz, né? Você nem olha, as pessoas que aparecem na televisão nem usam isso mais. Olha lá, uma forma de provocar um descontentamento da gente mesmo, uma forma de você não concorda, né? Você que não concorda, parecer ridículo. Por exemplo, eu não ligo para a moda, né? Todo mundo vai olhar para você e dizer assim, nossa, que pessoa mais ridícula, né? Eles usam outra palavra, né? Mas está ali. Uma forma dos perversos dizer como você deve se vestir. De todas as modas mais horríveis que eu já vi, foi aquela calça que barriga da pessoa ficava aparecendo o tempo todo, né? Me lembro perfeitamente quando isso apareceu naquela Galha, eu morava lá ainda, aquela coisa lá, né? A tropa lá. Falei, que moda mais péssima. E demorou para sair aquilo lá. E daqui a pouco volta de novo, né? Quando pensa que não, está de volta. Mas os perversos estão dizendo, você tem que se vestir assim, para você ficar bonito, você tem que ficar assim. É uma forma de provocar revolução, né? É verdade. Satanás, ele é muito astuto. Você vê que em toda revolução a moda está metida para o meio, sabe? A revolta de jovens, a revolta de pessoas aí e tal. Você vê como isso é importante. Deus está ditando alguma coisa porque Ele acredita, meus irmãos, que a gente tem que pensar sobre isso. Então, a moda é incompatível com a verdadeira felicidade. Por quê? Se eu preciso do elogio de uma pessoa do mundo para dizer que eu sou feliz, então, meus irmãos, eu sou o mais infeliz do mundo. Por isso, a Bíblia nos ensina, eu quero agradar a Deus ou eu quero agradar os homens. Pense sobre isso.
Você vai se vestir como o mundo quer ou vai se vestir como Deus gostaria que você se vestisse? Eu estou vendo uma coisa muito triste, né? Fui num casamento uma vez, aí o camarada estava com um terno, uma calça agarrada até a canela assim, tá? Meinha assim, tênis, sabe? Eu olhei aquilo ali e falei assim, mas que coisa mais ridícula é essa aí? Que coisa mais ridícula é essa aí? Aonde é que nós estamos chegando? E era homem. Mas se você, meus irmãos, olhar bem, você não sabe se é homem, se não é homem, se é lobisomem. Você não consegue identificar assim de pronto. Eu não consigo imaginar, realmente eu não consigo. Sabe o que é pior? É as pessoas. Nossa, como você está lindo, chique. Né? Como é que uma coisa dessa pode ser linda e chique? Né? Não dá. Sabe, eu acho que o coração de qualquer cristão, de qualquer servo de Deus, ele não consegue ter paz com isso. Não dá para ter paz, sabe? Talvez, eu me lembro dessa moda porque quando eu era rapaz, talvez lá as meninas de 13, 14 anos, nessa idade que a gente estava ainda no ginásio, as meninas usavam umas calças que vinham até aqui só, sabe? Pegava aqui como é que chama a última parte da calça? Isso aqui? Esqueci agora, né? Então, mas aí estava aparecendo aquelas menininhas de 13, 14 anos, quando eu tinha 13, 14 anos. E essas coisas entram na igreja, meus irmãos, facilmente. Eu quero agradar a Deus ou eu quero agradar os homens? Né? Agora, e as mulheres? Né? Sobre a veste das mulheres. É uma questão de igreja? Não, não é uma questão de igreja, né? É uma questão que o pastor que decide? Não, de jeito nenhum, não tem nada a ver com o pastor, né? É uma questão divina, espiritual. Mulher virtuosa, quem a achará? Esse é o Provérbios 31, provérbio da mulher virtuosa. Em uma das suas virtudes, no versículo 25, está escrito assim: a força e a dignidade são as suas vestes, são os seus vestidos. Ela se veste do quê? Com força, com dignidade. Quando Pedro trata desse assunto, ele fala: olha, mulheres, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, o cabelo trançado, joia, roupa fina, né? Pelo contrário, esteja no coração, né? No interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor para Deus. Aqui a gente não está incentivando ninguém a andar que nem um espantalho, não, né? Andar a marmanjos, não, de jeito nenhum. O que a gente está dizendo é que, olha, meus irmãos, um espírito dócil, tranquilo, não é só, meus irmãos, de grande valor para Deus, mas é uma beleza que ninguém pode tirar, né? Ninguém pode. Imagine que uma pessoa dócil, uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem um interior pronto para agradar a Deus, vai se vestir de uma forma impúdica, uma forma horrível. Não, ele não vai fazer isso, de jeito nenhum que vai fazer isso, né? Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Semelhantemente, eu recomendo que as mulheres se vistam com decência, com modéstia, com discrição, né? Não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. Olha, olhando as mulheres, né, que fossem agradar a Deus com as do mundo, na época que foi escrito isso aí você vê que as mulheres, meus irmãos, davam muito valor naqueles objetos que se colocava pendurado pelo pescoço, na cabeça e tal, né? Sempre numa trança, dificilmente não ia ter uma fita de ouro, alguma coisa assim, querendo mostrar beleza nessas coisas. Bem, a fita vai ser bonita, o ouro é valioso, mas não deu certo.
não agradou a Deus, né? Não teve jeito. E aí tem um caso aqui, né, que no capítulo 7 do livro de Provérbios, nós temos esse versículo. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e cheia de astúcia na sua alma, né? Olha que interessante esse versículo. Por quê? Naquele tempo, elas se vestiam de uma forma diferente, né? As prostitutas se vestiam de uma forma que queriam seduzir, né? Atrair, chamar a atenção dos homens pela roupa. Eu queria que o Felipe achasse aí, né, ou a Bru, né, esse texto de Gênesis 38, versículo 14. A Tamar, ela é uma mulher, meus irmãos, que entrou na genealogia de Jesus. Ela foi trapaceada pelo Judá e não achou justo o que o Judá estava fazendo com ela. E ela tomou algumas medidas que não são as mais certas de serem tomadas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Versículo 14, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver na minha tradução aqui, Bru, porque essa tradução está um pouco diferente da minha, né? A tradução que eu uso lá em casa, eu gosto muito de ler ela, capítulo 38, em versículo 14, né? Nesse versículo 14 aqui, quando fala: então ela tirou sobre si os seus vestidos da sua viuvez e vestiu-se como prostituta. Tem uma tradução que traz essa palavra, né? Que fala exatamente isso. Eu acho que ninguém tem essa tradução, não, né? Nenhum de nós tem essa tradução. Isso, aí, mas no 14 diz que ela se vestiu como uma prostituta. E no versículo 15 o Judá encontra ela e justamente esse é um outro ponto, né? Que quando ele olha para ela, ela sabe que ela é uma prostituta por causa das vestes. Então, assim, na tradução de nossa aqui, nem essa aqui que eu estou usando no púlpito não tem, né? Mas veja só, que é muito interessante, né? Porque ela realmente tira vestes dela e se veste de uma forma que ela quer atrair a atenção do Judá. Ela quer realmente que o Judá olhe para ela com segundas intenções. Veja só, né? Então, as mulheres elas têm que ter cuidado como elas se vestem, né? E os homens também têm que ter cuidado como eles se vestem. Hoje, meus irmãos, assim, está na moda, né? Está na moda as pessoas ir para um lugar, sabe? Vai para a rua andar, vai para uma academia, vai de não sei o quê, e começa a tirar aquele monte de foto e coisa e tal. Eu, como pastor, eu aconselho não fazer uma coisa dessa. Com toda sinceridade, não faça isso, né? Eu aconselho a pessoa ter uma privacidade no sentido de zelar mesmo, porque o que isso vai interessar para as pessoas? Uma coisa que eu vejo, né, a pessoa vai lá, faz um pouco de ginástica, fala assim, a de hoje está pago. Pagou o quê? Não tem sentido. Essa aqui é a verdade. O que a gente deve fazer é realmente zelar, meus irmãos. Zele, faça isso, né? Pela roupa que você vai vestir, pensando em como agradar a Deus e não os homens. E se vestir, uma mulher deve se vestir como mulher, deve cortar o cabelo como mulher, deve ter lá os seus sapatos como mulher, deve ter os seus arranjos como mulher. E um homem deve se vestir como um homem, né? Ele deve mostrar que ele é um homem também pela sua roupa. É isso que Deus está dizendo. Por que o mundo está virado de cabeça? Porque, meus irmãos, as pessoas que não têm Deus estão ditando a moda, estão ditando o que você tem que ser, o que você tem que fazer. A igreja não pode permitir que o mundo mande em nós. Nós devemos escutar o conselho de Deus. Por isso que tem que ter discernimento. Discernimento, né? Uma vez eu estava numa festa, né? De repente acabou a festa, ficamos lá guardando as coisas.
e tinha lá no lugar umas coisinhas sabe aquelas, tipo de índio, né? Não sei como é que chama aquilo lá, né? Tipo roupinha de índio, né? Aí um dos meninos pegou uma roupinha daquela e começou a correr para lá, para cá, como se fosse uma menina, né? Aí eu fui chamar a atenção, falei, oi, brigaram comigo, chamaram a minha atenção. É criança, não tem problema nenhum, só está brincando, né? Então, meus irmãos, não faz bem. Se era um menino, devia ter tratado ele como menino. Hoje não tem mais jeito. Hoje já está virado no avesso. Então, é só para vocês entenderem que Deus, quando Ele dá um conselho para a gente, quando Deus dá uma ordem para a gente, Ele está dizendo, homem, vista-se como homem, mulher, vista-se como mulher. É Deus que está dizendo, não é o pastor. Não é coisa de igreja, é coisa de Deus. Muito bem.